Boa tarde, meus queridos. Tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de hoje. E na aula de hoje nós faremos a correção da atividade que foi enviada para casa. Tia, mas a correção geralmente é feita na quinta-feira. Exatamente. Porém, nessa semana, quinta será feriado. Então, para a gente não ter essa atividade postergada para a semana que vem, eu resolvi logo corrigi-la na quarta-feira, para que a gente conseguisse encerrar o ciclo, da semana, até para a gente não entrar em um novo assunto, não quebrar o raciocínio. Então, por esses motivos, a aula de hoje é para a correção da atividade. Então, peço que vocês abram os livros na página 152, para que vocês possam acompanhar a correção, ok? Então, a primeira questão, ela traz uma notícia e pede que você leia a notícia e, em seguida, indique a oração subordinada adverbial mais adequada para completar as lacunas dos períodos. Considere as informações presentes no texto. O que diz a notícia? Qual que é a manchete? O título: Ciclone provoca ondas gigantes em Fernando de Noronha. Depois disso já vem o subtítulo, que também é conhecido como lead. Desde quarta-feira, o arquipélago é atingido por ondas de mais de 4 metros. O swell, creio que seja assim, como é chamado por surfistas e meteorologistas, se originou no Oceano Atlântico Norte. Como num dos exemplos da teoria do caos, em que borboletas da Austrália podem causar uma tempestade nos Estados Unidos da América, um ciclone no Atlântico Norte está provocando ondas gigantes de mais de 4 metros em Fernando de Noronha. Chamado pelos meteorologistas e surfistas de swell, o fenômeno está ocorrendo desde quarta-feira na ilha, a 545 quilômetros do Recife. A diferença entre uma onda comum e um swell, explica Valdir Inocente, meteorologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, está no período, ou seja, o tempo registrado entre a passagem de duas cristas. Em uma onda comum, o período é de menos de 10 segundos. No swell, é de cerca de 15 segundos. O ciclone extratropical ocorre em ambos os hemisférios e está associado tanto a frentes quentes quanto a frias. Inocente, é assim mesmo, inocente, descarta a relação do swell com mudanças climáticas globais, a exemplo do aquecimento do planeta. As ondas acontecem sempre que há ventos soprando sobre o mar. O swell é a mesma onda que causava dificuldades aos portugueses que dobravam o Cabo da Boa Esperança, na África, e a mesma que ocasiona a ressaca. Ensina. Os ventos que estão originando o swell em Noronha são da ordem de 18 a 20 metros por segundo. Percorrem aproximadamente 6.000 quilômetros até a ilha. Ao percorrer o Atlântico, o swell se propaga por profundidades de até 500 metros. Quando se aproxima da praia, a profundidade diminui. A energia é reduzida e a onda acaba se dissipando, sem provocar danos. O swell pode também se originar no Atlântico Sul. O surfista e engenheiro de pesca Rodolfo Aureliano de Melo, em Noronha há 15 anos, diz que nunca viu swell tão alto. Teve um forte em 1999, mas esse parece maior. Embora altas, as ondas não estão favoráveis ao surf, segundo ele. Esse swell é do norte, mas o vento está soprando do leste e o mar fica uma bagunça. O pós-swell, no entanto, é favorável aos surfistas. Segundo Aureliano, quando se dissipa, o fenômeno costuma cavar o fundo da praia, permitindo a formação de melhores ondas. Então, com base nessa notícia, nós iremos para as questões. Página 153. Primeiro tópico, nós temos o espaço e depois dele nós temos o complemento do período. O swell não está favorecendo o surf. A opção correta é a letra C.
Embora provoque ondas de mais de 4 metros, o swell não está favorecendo o surf. Segundo tópico, mais uma vez o espaço, o swell dificultava a passagem dos portugueses pelo Cabo da Boa Esperança na África. Opção correta, letra B. Como gera ondas muito altas, o swell dificultava a passagem dos portugueses pelo Cabo da Boa Esperança na África. Terceiro ponto. As ondas gigantes que atingiram o arquipélago estavam tão violentas e desordenadas, letra A, que impediram a prática do surf. Quarto ponto. Mais uma vez o espaço. O swell não é provocado por elas. Alternativa letra C. Embora pareça ter relação com as mudanças climáticas globais, o swell não é provocado por elas. Segunda questão. O parágrafo abaixo foi retirado da notícia que você leu ainda há pouco. Releia-o e em seguida responda as questões propostas. Ao percorrer o Atlântico, o swell se propaga por profundidades de até 500 metros. Quando se aproxima da praia, a profundidade diminui, a energia é reduzida e a onda acaba se dissipando sem provocar danos. O swell pode também se originar no Atlântico Sul. Então, letra A. Como se classifica a oração quando se aproxima da praia? Gente, se vocês tiverem dificuldade para poder classificar as orações adverbiais, é só lembrar que elas têm conjunções características, tá? Por exemplo, essa oração que nós acabamos de ler começa com a conjunção quando. E nós vimos na aula que a conjunção quando, ela vai aparecer nas orações adverbiais que indicam tempo, que dão uma circunstância de tempo. Então, aqui eu tenho a classificação da oração subordinada, adverbial, temporal. Letra B. Reescreva o período substituindo a oração quando se aproxima da praia por outra equivalente. Então, vocês vão ter que reescrever o período tirando uma oração adverbial, temporal, só trocando ela por outra oração adverbial também. Então, nós temos aqui a sugestão do livro. Diz o seguinte: ao se aproximar da praia, a profundidade diminui. Com essa locução, ao se, eu tenho a mesma ideia do quando. As duas estão relacionadas a tempo. Ok? Letra C. Como que se classifica a oração sem provocar danos? Lembra, sem que é a locução que dá a ideia de modo. Nós já vimos isso na aula também. Então, quando eu digo ela se aproximou, ela fez isso sem provocar danos, ali é a forma, é o modo como aquele fato ocorreu. Então, a classificação é de oração subordinada, adverbial, modal, que está indicando o modo, como aquilo ocorreu. Terceira questão. Assinale o item em que a oração grifada está classificada indevidamente. Nós temos a resposta na letra B. As ondas acontecem sempre que há ventos soprando sobre o mar. E aqui a opção está indicando para a gente que é uma oração subordinada, adverbial, consecutiva. Qual seria, então, a classificação correta para essa oração? Nós podemos associá-la a uma ideia, uma circunstância de tempo. É só você analisar a oração principal. Quando que as ondas acontecem? Quando? Sempre que há vento soprando sobre o mar. Então, tem uma circunstância, uma ideia de tempo. Então, ela seria uma oração subordinada adverbial temporal. Quarta questão. Como vimos, o texto jornalístico é marcado pela objetividade. Por isso, normalmente os jornalistas buscam ao máximo se expressar utilizando o mínimo de palavras, mas sempre buscando a clareza. Essa economia de palavras corresponde ao que nós chamamos de concisão. Uma das técnicas que contribui bastante para a concisão é a elipse, que consiste em omitir um termo que pode ser facilmente recuperado pelo contexto.
Pensando nisso, releia o penúltimo parágrafo da notícia e depois responda às questões propostas. O parágrafo diz o seguinte: o surfista e engenheiro de pesca Rodolfo Aureliano de Melo. Aí vocês têm um quadrinho, né, que está na cor preta. Significa que aqui tem um termo, mas ele foi omitido. Em Noronha, há 15 anos, diz que nunca viu o Isuel tão alto. Teve um forte em 1999, mas esse parece maior. Embora, aí novamente o quadrinho, altas, as ondas não estão favoráveis ao surf, segundo ele. Esse Isuel é do norte, mas o vento está soprando do leste. O mar fica uma bagunça. Muitas pessoas tiveram dificuldade de responder essa questão, principalmente de completar o primeiro espaço, né, que está omitido. Então, o que eu quero que vocês entendam? Nesse primeiro espaço, há elipse, ou seja, existe um termo que está omitido. Porém, a ausência desse termo não prejudica o entendimento. Então, eu creio que seja essa a dificuldade que vocês tenham encontrado. Porque vocês conseguiram ler, conseguiram entender, então vocês logicamente deduziram que não precisava colocar nenhuma palavrinha aí no espaço. Porém, necessita, porque realmente tem o termo omitido. Então, na letra A, que termos foram omitidos? No primeiro espaço, o termo omitido é que está. Olha como é que fica o enunciado, sem e com ele. Sem ele. O surfista e engenheiro de pesca Rodolfo Aureliano de Melo, em Noronha há 15 anos. Com ele, o surfista e engenheiro de pesca Rodolfo Aureliano de Melo, que está em Noronha há 15 anos. Percebem? Você consegue entender a mensagem com o termo omitido ou sem o termo omitido. Mas isso não significa que não estivesse omitido, o termo estava omitido. O segundo ponto. Embora estejam altas, as ondas não são favoráveis ao surf, ok? Então, no primeiro espaço, que está, e no segundo espaço, estejam. Letra B. Por que esses termos foram omitidos? Se vocês perceberem, lá na página 154, o primeiro termo, que é o que está, vem do verbo estar. O segundo termo, estejam, também vem do verbo estar. E eles estão muito próximos um do outro. Então, qual que era a intenção? Evitar a repetição desnecessária do verbo estar, já que ele se encontrava muito próximo, num espaço muito curto de tempo, de um termo para o outro. Então, foi essa a intenção. Quinta questão. Indique o período composto em que uma oração expressa uma circunstância de tempo. A alternativa correta é a letra E. Segundo Aureliano, quando se dissipa, olha aí a conjunção, quando, o fenômeno costuma cavar o fundo da praia, permitindo a formação de melhores ondas. Lembrem-se, essa conjunção quando, ela é bem específica para identificar orações subordinadas adverbiais temporais. E a sexta questão pede para a gente marcar o item que indica corretamente a relação dos elementos sublinhados nos períodos a seguir. Então, nós temos 3 pontos e nos 3 pontos nós temos 3 orações sublinhadas. E aí você vai indicar qual é a circunstância que elas estão expressando. Então, primeiro ponto, o técnico berrou tanto que ficou rouco. Eu tenho na oração principal um motivo, eu tenho na oração principal um fato e depois eu trago a consequência desse fato. Primeiro, ele berrou demais. Qual foi a consequência? Ficou rouco. Então, a alternativa correta é a letra B. Aqui é uma ação de consequência, uma circunstância de consequência. Segundo ponto, no meu quarto, estudo sem que ninguém me atrapalhe. Olha a locução, sem que. É uma conjunção que está relacionada ao modo. Como que ele faz quando ele estuda dentro do quarto? Qual é o modo que ele se encontra ao estudar dentro do quarto?
de uma forma que ninguém o atrapalha. E o terceiro ponto, não posso ouvir esta música, conforme falei. Aqui está muito fácil, porque a conjunção já te dá uma dica. Conforme vem de conformidade, ok? No caso desse tipo de oração, que é a oração de conformidade, nós não chegamos a tratar aqui dentro do capítulo, né? Eu acredito que essa última questão, ela passou um pouquinho desapercebida pelo autor no momento de analisar a atividade. Mas a oração adverbial de conformidade, ela vai tratar isso, de questões que estão conforme outras. No caso aqui da oração principal, primeiro ele diz, não posso ouvir esta música. E na oração subordinada ele traz o motivo, né? Conforme eu lhe falei. Então está em conformidade com o que ele tinha anunciado. E dessa forma nós encerramos a nossa correção, como também as aulas de português dessa semana, tá? Espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa sobre as orações subordinadas adverbiais e vamos aí ter o nosso descanso merecido e voltaremos na semana que vem, ok, gente? Então, até a nossa próxima aula.